Então, pessoal, continuando aqui, o que a gente estava falando, numa revisão rápida, eu parti do exemplo do menor de 14 anos, que faz um negócio, esse negócio é nulo, o efeito é ex-tunc. Para esse negócio ser possível, tem que fazer o negócio em nome do representante. Isso que é representação. Alguém age em nome da pessoa, certo? Lembra do menor de 14 anos que fez um empréstimo de R$3.000? Para esse empréstimo ser válido, esse empréstimo tem que ser em nome do representante dele, por exemplo, da mãe, né? Porque no nome dele não tem validade. Professora, licença. Oi? Peço por gentileza para os colegas desligar o fone, porque está dando interferência. Tá bom, pessoal, desliga o fone de vocês aí, por gentileza. Aí. Bom. Professora, só acrescentar um detalhe. Sim. Então a senhora está dizendo que o ato ele pode ser convalidado, o que tem efeito ex-tunc. O anulado, né? O anulado. Isso, tem efeito ex-tunc. Uhum. Isso. E não se aplica o relativamente absoluto, que é somente é um relativamente capaz relativo, não é? Isso. O artigo 3º, ele vai falar que são absolutamente incapazes, menor de 16 anos. O artigo 3º, todo ato praticado por absolutamente incapaz, que está no artigo 3º, ele é nulo. É nulo. E o efeito é ex-tunc. E para o ato ser válido, tem que ser feito por um representante desse incapaz, que no caso, o representante legal seria os pais. No artigo 4º, está falando relativamente incapaz. Por exemplo, o menor com 16 anos. Aí ele já não é representado, ele é assistido. O que significa? Ele faz o ato, mas ele tem que ter a assinatura embaixo do assistente dele, que também pode ser o pai ou a mãe. Então, eu não vou rasgar o documento, eu não preciso perder o documento. Por isso que a gente fala que é ex-nunc. A partir do momento que alguém o assistir, aquele negócio tem validade. No outro caso do artigo 3º, que é o ex-tunc, eu tenho que rasgar aquilo ali e fazer outro no nome do representante. Essa é a diferença de ex-tunc para ex-nunc. Beleza? Bom, então, continuando aqui na nossa... Chegamos aqui, falamos então da existência, de ter o agente, o objeto, né, a forma conforme o artigo 104 do Código Civil. Falamos da validade, que está tanto no artigo 3º e 4º, como os artigos que tratam do erro, dolo, simulação, estado de perigo, fraude contra credores, né, que vai falar de atos anuláveis ou nulos. E entramos no plano de eficácia que vocês fecharam lá na parte de negócios jurídicos, lembrando que condição é um evento futuro e incerto. O termo é um evento futuro e certo. Por exemplo, nascer com vida é uma condição. Inclusive, o próprio artigo 2º fala disso, né? Que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Por que ela põe a salvo? Porque ele não sabe se ele vai nascer com vida. Então, é uma condição suspensiva, se ele vai nascer ou não. Cuidado com esse termo. Condição é evento, não é prazo, não é data, é evento. Então, nascer com vida é um evento futuro e incerto, porque você não tem certeza se o indivíduo vai nascer com vida. A morte já é um termo, porque é um evento futuro e certo. Quando eu coloco nos contratos uma data de início e data de fim, eu tenho o termo inicial, que também é chamado de aquem, e o termo final, que é chamado de aquó. Aliás, é o contrário. O termo inicial, que é o termo aquó, e o termo final, que é o termo aquem. Por exemplo, uma locação que começa hoje, dia 10 de agosto de 2020, e vai até o dia 10 de agosto de 2021. Qual é o termo inicial? 10 de agosto de 2020.
Qual o termo final? 10 de agosto de 2021. O que é prazo? Prazo é esse interregno, é esse intervalo de tempo entre o dia Exaquó e o dia Exaquém. Se vai do dia 10 de agosto de 2020 a 10 de agosto de 2021, qual é o prazo desse contrato? 1 ano. Entendeu o que é prazo? Prazo é o meio. O dia de início, o dia de fim, que é certo, é termo. O prazo é o meio. Então, são institutos jurídicos diferentes. Condição é uma coisa, termo é outra. Um caso de termo, que a gente não vai falar agora de data específica, mas que é um evento futuro e certo. Morrer. É um evento que a gente tem certeza. Só não sabe quando. Mas é um evento futuro e certo. Você não sabe quando. Agora, nascer com vida, uma mulher está grávida. O bebê vai nascer com vida? Você tem certeza? O evento é futuro, nascimento, evento, nascer com vida. É um evento futuro e incerto. O nascimento é certo, o nascer com vida que é incerto. Bom, é certo se ela estiver viva, né? Porque se ela morrer, não vai nascer. Bom, o que é encargo? Encargo eu só tenho em negócios de mera liberalidade. Eu só tenho negócios jurídicos gratuitos. Eu não tenho encargo em outro tipo de negócio. Bom, agora eu vou misturar tudo isso aqui. Vocês estudaram separados, né? Só que o direito não é separado. É tudo junto. Quem tem bolsa do OVG? Não sei se ainda tem. Mas eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem aqui. A bolsa do OVG, a pessoa tem uma série de requisitos para ter acesso a essa bolsa. Essas cláusulas num contrato recebem o nome de condição. As condições são as cláusulas contratuais, que é o evento futuro e incerto. Eu não sei se a pessoa vai cumprir. Então, por exemplo, para a pessoa ter bolsa e manter a bolsa, ela tem que ter uma nota, uma média no período. Vamos supor que seja uma média 8. Ele não sabe se todo período ele vai conseguir 8. Mas se ele mantiver a média 8, ele vai continuar mantendo a bolsa dentro do OVG. Então, você tem condição. A bolsa tem um termo, uma data de início e data de fim. Ela não vai te ficar pagando isso pro resto da vida, não. Que, em geral, enquanto você está regular no curso, 5 anos de duração, se você conseguiu a bolsa no primeiro dia de aula do seu curso, 5 anos, no caso do curso de Direito, termo início e termo fim, vai terminar quando você concluir. E a bolsa do OVG é um encargo também, porque ela impõe alguns encargos. Para você ter direito à bolsa do OVG, você tem que prestar serviços sociais. Tem alguns casos que a pessoa tem que doar sangue, tem outros casos que ela tem que fazer um serviço não sei aonde. Isso é encargo, porque a bolsa da OVG é uma doação. Ela está pagando para você a faculdade. Ela está pagando para quem? Para a faculdade. Então, se você paga R$200, a faculdade é R$1.100, o restante, ela está te dando de presente pagando para a faculdade, certo? Então, na bolsa da OVG, você tem aí condição, termo e também encargo, porque a bolsa é um negócio jurídico gratuito, certo? Ela está te dando de presente sem nenhum ônus. Bom, agora vamos pegar aqui essa escada pontiana. Por que ela recebe esse nome? Primeiro que é uma escada, né? Na imagem aí você vê que tem 3 degraus. O primeiro degrau da existência, segundo validade, terceiro da eficácia. E ela recebe esse nome pontiana porque quem criou isso aqui foi Pontes de Miranda, né? É um doutrinador e em uma das suas práticas, né, jurídicas, ele chegou à conclusão de que o negócio ele tem essas etapas, certo? Ou seja, para um negócio ter validade, primeiro ele tem que existir. Esse existir tem a ver com vontade, e essa vontade tem que ser livre e consciente. Se alguém faz um negócio e não tem vontade, não houve um negócio, certo? Então, por exemplo, qual o artigo do Código Civil que vai falar sobre a existência? O artigo 110 do Código Civil. Depois dá uma lida nele. Ele vai falar no artigo 110 do Código Civil sobre a reserva ambiental. Dá uma lida nele.
Vou dar um exemplo aqui, clássico, já que a gente citou sobre a questão do casamento. Imagina que a Maria, ela é italiana e ela veio para o Brasil e procurou um brasileiro para ela se casar, mas com o objetivo de adquirir a cidadania brasileira, né? E como tinha uma série de etapas para ela conseguir essa cidadania, conseguir trabalhar, regularizar aqui no Brasil, e ela não queria passar por essas etapas, ela imaginou, bom, para eu conseguir esse green card, né, eu vou me casar com um brasileiro. E esse brasileiro se casa com ela. Nossa, professora, tem alguém com áudio ligado aí que tá muito ruim agora. Pronto, desliguei. Agora ficou bom, obrigado. Por nada. Então, é porque nem todos aparecem aqui para mim. O que aparece eu consigo desligar, mas os que não aparece. Bom, então vamos lá. E a Maria, então, vai e se casa com... Ela vem lá deitar e se casa com o Tiago aqui. O Tiago sabendo que o objetivo desse casamento era ela adquirir aí a cidadania, porque ela queria trabalhar, abrir uma empresa aqui no Brasil, etc. Só que a Polícia Federal investiga e descobre isso. Veja bem, ela se casou normal, foram na igreja, casaram com o juiz de paz, só que a polícia pegou todas as provas de que esse casamento foi forjado. A pergunta que eu quero fazer, houve vontade de Maria para casar? Todo contrato, gente, tem um título. Compra e venda. A vontade é o quê? Comprar, e o outro é o quê? Vender. Lógico, a vontade é o ânimos. É o ânimo de fazer aquilo que está descrito no contrato. Se não provar essa vontade, esse contrato nem existe. Qual era a vontade da Maria? Era se casar ou adquirir a cidadania? Lembra que eu falei na primeira aula? Qual é o vínculo jurídico necessário para haver um casamento? Afetividade. Né? Lembra que direito das obrigações, se estudaram a última matéria agora foi obrigações? Obrigação é um vínculo jurídico entre credor e devedor. E esse vínculo jurídico é o que você quer fazer. Quer ver dar um exemplo aqui? A mãe, ela tem uma casa de 150 mil reais e ela quer dar essa casa para a filha. Só que quando ela vai no cartório, a doação no cartório para fazer transferência do imóvel é 4% sobre o valor do imóvel. É muito alto. E a transferência desse imóvel para o nome da filha dela na compra e venda é 2%. É a metade do que ela pagaria para fazer doação. O que ela faz? Ela vai lá no cartório e fala que vai vender para a filha. Porque o que interessa para ela é transferir o imóvel para o nome da filha, né? Para ela até pagar um imposto menor que a metade do que ela pagaria se fosse doação. O problema é, ela quis vender esse imóvel ou ela queria doar? Se descobrir que essa menina não tinha dinheiro para comprar esse imóvel, que não é difícil, por conta do imposto de renda, que dá para ver de onde foi a fonte, a origem dela comprar aquilo ali, isso constitui fraude, né? E esse negócio aí é nulo ou anulável? Esse negócio vai ser anulável. É uma simulação, certo? Ele só seria nulo se a simulação fosse absoluta, que foi o que vocês estudaram no semestre retrasado. Então, voltando aqui no nosso raciocínio da Maria que se casou com o Tiago, Maria italiana que casa com o Tiago. O vínculo obrigacional, o vínculo jurídico, aí no caso do casamento, é a afetividade, que está ligando os nubentes aí. Houve afetividade, que seria um vínculo jurídico para haver casamento? Não, houve interesse. Sabe aquele velho, que é o caso clássico, né? Aquele senhor que casa com a novinha? Se provar que essa novinha tinha interesses financeiros, ela se casou por dinheiro, que é o que a gente ouve aí, esse casamento é declarado inexistente. Por força do artigo 110 do Código Civil, você tem um caso aí de reserva mental. Então, se eu não provar que a pessoa tinha vontade para fazer aquilo que estava descrito nesse negócio, que é o contrato, esse negócio é declarado inexistente, certo? Se houver vontade das partes, então existiu essa vontade, aí eu vou para o segundo degrau,
que é a validade, que é quando vocês estudaram aí se houve erro, dolo, simulação. Se não tem nenhum desses vícios de consentimento ou vício social, que é a fraude contra credores, aí eu vou subir o terceiro e último degrau para ver a questão da condição do termo e do encargo. Tudo isso aqui vai se repetir nessa nossa matéria, mas com nome iuris específicos dentro da matéria de contrato. Mas tudo isso aqui vocês vão visualizar de novo na teoria dos contratos, certo? Bom, entrando nessa teoria geral dos contratos, então, o que é contrato? Contrato é uma fonte de obrigação. E, repetindo o conceito de obrigações que vocês estudaram no semestre passado, obrigação é o vínculo jurídico entre credor e devedor, tá? E esse vínculo jurídico tem cunho patrimonial nessa nossa matéria. No direito de família, a obrigação tem cunho o quê? Afetivo, mas não o direito patrimonial pessoal, que é a nossa matéria, ele tem cunho o quê? Patrimonial, tá bom? Bem, então, eu tenho aqui a teoria geral dos contratos. Contrato é uma fonte de obrigação. O Código Civil, ele disciplina 20 espécies de contratos. Esses contratos que são especificados, eles são chamados de contratos típicos ou nominados. Só que não são só esses, gente. Imagina um código conseguir colocar todos os contratos possíveis. Impossível isso. Então, o direito civil, ele estabelece apenas 20 espécies. Mas, na prática, nós temos vários contratos, ainda mais virtual agora. Com a pandemia está crescendo muito o número de possibilidades de contratos por conta dessa contratação via digital, certo? Resumindo, quais são esses tipos contratuais que a gente tem? Nós vamos estudar esse semestre. É uma das nossas últimas matérias. A compra e venda, a permuta, o contrato estimatório. Semestre passado, vamos estudar a doação, locação, o mútuo, o comodato, o empréstimo, que é o mútuo comodato, né? A prestação de serviços, empreitada, depósito, mandato, constituição renda. São vários contratos, só que o código não conseguiu abarcar todos e colocou só 20. Qual o nome do contrato que eu creio que não está dentro desses 20 contratos especificados? Ele é conhecido como contrato inominado ou atípico, se ele não estiver dentro desses qualificados aqui nos artigos 481 até 853. Nós temos também as declarações unilaterais de vontade, que não é matéria nossa nesse semestre. No caso, essas declarações unilaterais, o próprio nome já fala, é uma declaração que parte da vontade de apenas uma das partes. Então, via de regra, a responsabilidade é só dela, tá? Bom, o que é um contrato? O contrato nada mais é do que um acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos. Então, o contrato, eu posso fazer uma resilição de contratos, que eu estou extinguindo aquilo que estava especificado no contrato. Eu posso criar um contrato, que logicamente, se eu estou criando um contrato, eu estou criando direitos. Por isso que a gente fala que o princípio principal, que redundância horrorosa, o principal ponto, né, o norte do contrato, vai ser a pacta sunt servanda, que diz que o contrato é lei entre as partes. Então, quando eu contrato com alguém, aquilo que eu negociei se tornou lei entre nós. Tá? Por isso que a gente fala que ele é um negócio, tem que ser um acordo de vontades, a parte não pode ser obrigada, senão você tem um vício de consentimento aí por coação, e aí ele se torna anulável, que foi o que você estudava no semestre passado. Então, tem que ter um acordo de vontades convergente, tem que chegar num fim comum, tá? Com o objetivo de modificar, extinguir ou criar direitos, porque quando eu estou colocando as cláusulas de um contrato, eu estou criando direitos entre as partes. Bom, qual o princípio que vigora aqui nessa matéria de direito civil, que é a matéria negocial, contratual, direito obrigacional? Bom, é o da autonomia da vontade. É lícito as partes negociarem e colocarem em contratos tudo que não for proibido em lei, certo? Essa
interpretação, ela é dada no artigo 222 do Código Civil, na última parte dele, na parte final. Depois, anotem ali aí o artigo 222 para vocês darem uma lida. 222, acho que não é 222, é 122, que vai falar das condições. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou ler, vou aproveitar e vou ler aqui. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições. Lembra que eu falei no início que condição, que é o plano da eficácia, nada mais é do que as cláusulas de um contrato. Então, as cláusulas que você for colocar lá, em regra, são lícitas, desde que elas não sejam contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Então, você não vai ter todas as condições descritas na lei. Isso é autonomia da vontade. Na autonomia da vontade, você não é obrigada a cumprir só o que está na lei. Porque pode ter coisas que não estejam na lei, mas desde que não fira a ordem pública e a moral, os bons costumes, também é lícito, certo? Então, eu posso ir além daquilo que não está na lei, porque pode ser que a lei não preveja todas as situações. Por isso que ele fala que é lícito, que não é contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes, certo? Então, essa primeira parte aqui seria aqui a interpretação do que seria a autonomia da vontade. A autonomia da vontade, ela é diferente do princípio da legalidade, que eu só posso fazer o que está na lei. O princípio da legalidade, dentro da matéria que vocês estão estudando em direito, é o que vige no direito penal. No direito penal, o que é crime? O fato típico e antijurídico. Pode ser crime aquilo que não está descrito na norma penal? Não, só é crime o que é tipificado na norma penal, não é? Então, isso é o princípio da legalidade. Só é legal o que está na norma penal, né? Então, só é declarado como legalizado o que está na norma penal. O que não está não é crime. No direito civil é o contrário. Na autonomia da vontade, me é permitido fazer tudo que não for proibido em lei, tudo que não for vedado em lei, tá? E desde que não seja contra a moral e os bons costumes. Atentem para esse detalhe, certo? Vou ligar mais uma luz aqui, que a luzinha que vai acabando. Bom, então, nessa matéria de direito civil que engloba aqui contratos, nós vamos aplicar aqui o princípio da autonomia da vontade, em que as partes podem discutir livremente as condições desse contrato em situação de igualdade, tá? Então, só que essas condições de contrato, ela vai ter uma atuação muito forte do Estado. Essa atuação do Estado é chamada de dirigismo contratual. Uma atuação forte nesse dirigismo contratual é o que determina a força obrigatória dos contratos. Gente, estamos vivendo em época de Covid. Imagina se todo mundo invocar o Covid para não cumprir com as suas obrigações contratuais. O Brasil vai quebrar. Se todo mundo falar, eu não posso pagar essa conta por causa do Covid. Eu vou pedir, vou entrar com uma ação que eu não quero isso por causa do Covid. O país quebra. Por quê? Então, o que o Estado faz? Com o dirigismo contratual, o próprio nome fala, ele dirige essa relação contratual para garantir a força obrigatória dos contratos, porque essa força obrigatória é que dá segurança jurídica às relações, ou seja, as partes têm que encontrar meios e mecanismos de viabilizar a eficácia, que é o terceiro degrau do cumprimento do contrato, porque se eu assinei um contrato, houve vontade, eu quis assinar, esse contrato é válido, não tem nenhum vício, eu tenho que procurar dar eficácia a esse contrato para eu garantir essa segurança jurídica, que é o terceiro degrau, certo? Bom, continuando aqui, na nossa figura ainda, nós temos aqui as condições de validade que eu já comentei já, né? Que nós já estávamos falando sobre elas.
As condições de validade de ordem geral é as que estão no artigo 104 do Código Civil. O negócio, para ser válido, ele requer um agente que seja capaz. Um menor de 14 anos que quer comprar, por exemplo, uma casa no seu nome, a princípio não seria possível, porque não teria capacidade para ele mesmo comprar essa casa. Ele teria que ser representado, certo? O objeto negociado, ele tem que ser lícito. Não tem como eu negociar algo que é ilícito, né? Eu vou ali, eu quero, por exemplo, no Brasil, você não acha maconha na farmácia para poder comprar, igual acontece na Europa aí, que você compra, toma até chazinho de maconha. Aqui não existe. Então, você comprar um chá de maconha, comprar na farmácia um remédio com maconha, não é possível, o objeto é ilícito, tá? Tem que ser determinado ou determinável, como eu já disse no início, eu tenho que especificar esse objeto, senão não tem como cumprir. E essa forma tem que ser prescrita ou não proibida em lei. Veja bem, em regra, os contratos são verbais, eles não exigem ser escritos, tá? A maioria dos contratos, eles não exigem forma especial. Nós fazemos contrato o tempo inteiro, principalmente compra e venda. Quando você vai na padaria comprar pão, você está fazendo compra e venda. Quando você, por exemplo, empresta seu livro para alguém, você está fazendo um contrato de empréstimo. Quando você está pegando o livro na biblioteca para poder usar, você está fazendo um contrato de comodato, que é um empréstimo gratuito. Então, a todo momento, a gente está fazendo contrato sem que isso esteja escrito, porque, em regra, essa forma ela é livre. Mas há alguns contratos que exigem formas específicas. Dentre eles, vamos falar já de uma das nossas matérias desse semestre, a compra e venda de imóvel. Você só é dono de um imóvel se esse imóvel estiver registrado no seu nome. Então, um imóvel exige uma forma pública, uma escritura pública, e é extremamente formal para você se tornar dono ao comprar esse bem, certo? Que é exatamente aqui essa vontade, essa forma prescrita que ele determina por meio de escritura pública. Bom, eu tenho aqui como condição de validade, então, de ordem geral, os elementos do artigo 104 do Código Civil. De ordem especial é o consentimento recíproco, livre e espontâneo. Se uma das partes provar que ela foi forçada ou que ela foi enganada, que é o caso do dolo, né? Do erro, é aquela que erra sozinha, né? Nesse caso, o seu consentimento não foi livre e espontâneo, essa validade pode ser afetada, esse negócio pode ser pedido a nulidade ou anulabilidade, certo? Por que não é obrigado? Pode, porque o direito é um direito subjetivo, gente. Eu tenho um direito, por isso que existe prescrição, você tem um prazo para reclamar, se você não reclamou, você concordou com ele, passou, dançou, não tem como reclamar depois, tá? Então, tanto temos prescrição como decadência. O direito é um direito subjetivo, cabe às partes querer reclamar por ele. Se nunca quis, então, ele acaba se esvaindo com o tempo, certo? Bom, outro detalhe é que se o contrato é um acordo de vontades, é impossível o autocontrato, que é o contratar comigo mesma, que está lá no artigo 117 do Código Civil. Você fala, professora, como que isso é possível uma pessoa contratar consigo mesma? É nos casos que eu sou representante. Por exemplo, o que é o representante? Representante é aquele que age em nome da outra parte. Então, por exemplo, eu sou tutora de uma criança de 6 anos. Eu sou a representante legal dela, tutora dela. Essa criança tem 6 anos. E essa criança tem um patrimônio, né, que está no nome dela. Ela herdou esse patrimônio dos pais que faleceram e eu fiquei de cuidar dela. Eu estou como tutora dela. E aí, como ela tem um patrimônio e eu estou desempregada e precisamos ter renda, eu resolvo vender esse imóvel para poder pagar a escola dela.
E como eu acho o imóvel interessante, eu resolvo comprar. Eu mesma quero comprar parcelado o imóvel que é dela. Eu não poderia fazer isso, que é como se eu estivesse comprando de mim mesma. Porque se eu sou representante legal dela, eu sou ela, juridicamente. Então, como que eu vou comprar uma coisa que está no nome da outra pessoa? Entenderam? Isso aí que seria o autocontrato, tá? Então, cuidado com isso nos casos da representação. Pessoal, eu fui avisada aqui já do período. Nós temos 9 minutos. Assim que a aula encerrar, aí vocês vão para pós-síncrona, tá bom? Aí nós não vamos voltar, vocês vão lá para pós-síncrona. E semana que vem vamos do mesmo jeito. Só que semana que vem, possivelmente, já vai ter o AVA. E tendo o AVA, eu já falo para vocês que está postado lá no AVA, tá bom? Bom, então já vamos entrar aqui falando dos princípios gerais e fundamentais do direito contratual. O primeiro deles nós falamos que a autonomia da vontade é diferente no direito penal, que é da princípio da legalidade, que eu só posso fazer o que está na lei. Na autonomia da vontade, artigo 122, eu posso fazer não só o que está na lei, mas também o que não é por ela vedado e não fere a moral e os bons costumes. Supremacia da ordem pública. Quando houver conflito entre o interesse público particular, prevalece o interesse público nessas relações contratuais, né? Então, por exemplo, o Estado resolve, igual aqui em Anápolis, que tivemos aí o Porto Seco. E aí, algumas chácaras foram desapropriadas pelo poder de polícia para passar a ferrovia Norte-Sul, né? Aí a chácara, o dono da chácara fala, não, isso aqui não tem preço, isso aqui eu herdei do meu tataravô, né? Não interessa. Então, quando houver um conflito entre o interesse público particular, prevalece o interesse público em nome da supremacia do interesse público, certo? Então, o que o Estado determina nessas relações negociais é o que vai ficar valendo. Nós estamos numa polêmica aí dessa questão de relação negocial. Quem é dono de empresa e deve estar acompanhando, dono que tem um negócio, vendo o problema aí do governo querendo instaurar novamente a CPMF. Era um imposto cobrado sobre transações bancárias, nos idos aí durou até mais ou menos 2000, e caiu por terra depois de anos dos brasileiros pagando. O povo pagou e nunca reclamou. Acho que a única que entrou com a ação fui eu, porque ninguém reclamou, né? Porque configuraria a bitributação. Quem mexe com o banco sabe o que eu estou falando. Porque a gente já paga IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Mas além do IOF, a gente pagava também... E a senhora recebeu o retroativo? Não, até hoje está em processo, mas eu vou receber. Vai ficar de herança pro meu tataraneto. Mas não tem problema, não. Queria muito ser seu neto, hein, pessoal? Eu acho interessante, do governo funciona da seguinte forma. Quando você atrasa a Receita Federal, o governo vai te cobrar pela tabela Selic, arrancar seu couro, e você vai ficar sem dinheiro, assim, imediato o processo anda para ele poder te cobrar. Mas quando você vai cobrar do governo, você pode esperar uns 30 anos um processo desse. Uma hora sai. Isso é verdade. É verdade. Ainda é na Justiça Federal ainda, aí você faz ideia. Maravilhoso, super rápido. Pelo amor de Deus. Eu tenho um caderno preto, eu chamo que é caderno do luto, que eu anoto assim, ó. Se eu morrer, ações pendentes. essa. Não, a senhora tá brincando. Hã? A senhora tá brincando que a senhora faz isso. Faço. Ué, a minha profissão é essa, o meu dinheiro tá todo guardado em processo, Processo que pode levar anos. O governo pode achar que eu esqueci. Tá tudo anotado no caderninho preto aqui, ó. Tem esse para levantar, tem esse aqui que tá andando, esse aqui é tantos mil. O meu arquivo de valores é o processo que está em andamento. Os processos estão em andamento. Uma hora tá certo. Uma hora sai. Eu não esqueço nunca. Você sabe o que o governo aproveita? Da memória do brasileiro, que é curta. O brasileiro esquece das coisas muito rápido. Entendeu? A senhora tá sendo esperta, né? Não esquece nunca. É dinheiro, né? O dinheiro da senhora. Por isso que o meu dinheiro é suave. Eu trabalho muito, meu dinheiro é muito suave. Então, eu faço questão de receber algo que eu não devia pagar. Lembra que a Então, Margareth...
Pois é, a Margaret Thatcher foi deposta por causa de centavos que ela começou a cobrar mais no sistema educacional lá da Inglaterra na época. E ela foi deposta. Aqui, a gente fica pagando milhões sem reclamar. O que eu estava falando desse negócio aqui de supremacia de ordem pública e a questão do interesse do Estado nessa questão da supremacia da ordem pública? O governo quer, de novo, voltar à CPMF. Os empresários estão loucos, né? Principalmente o microempresário, o pequeno empresário, porque quem sustenta esse país economicamente não é o grande, não, é o pequeno, porque o grande não investe aqui. O dinheiro que está aqui volta para o país de origem. O que ele investe aqui é só em contratação. O fomento dele é contratar funcionário só. Então, o lucro para eles aqui é exorbitante. E o dinheiro, o capital sai daqui e vai para lá. Então, quem investe aqui no Brasil, quem não sonega, quem paga imposto, é o pequeno proprietário. E toda operação bancária que ele for fazer agora, ele vai ter que pagar. Tá para ser aprovado. Logo, logo. Então, tá assim, ó, tá quentinho o negócio para ser aprovado a qualquer momento. Bom, voltando. Então, cuidado aí quem é dono de pequeno negócio. Vai ficar, ó, atento, viu? Porque de repente você vai ver uma bomba na sua conta, você vai falar, o que é isso? O que tá me cobrando? É exatamente isso aqui. Bom, então, isso aí é a supremacia da ordem pública. Em nome dessa supremacia da ordem pública, o Estado, ele determina, né, as regras do jogo, como devem ser cumpridas. Vocês lembram de uma época que tinha... Ó, gente, falta 2 minutos aqui, logo cai a nossa aula. Eu sou da época quando começou aquelas revisionais de contrato, né, de carro. O povo comprava carro na financeira, tirava o carro, pagava 2 parcelas, 3, entrava com a revisional, ganhava, Pagava quase nada. Quitava o carro e ainda dava dando moral. Só que o que aconteceu? As concessionárias começaram a pressionar o governo. Ué, vai permitir isso? Nós vamos sair tudo do Brasil. Você que sabe, porque... Então, gente, quando fala aqui em dirigismo contratual, há uma regra, um jogo acima do que a gente imagina, é um jogo político de interesses, para que possa manter o que a gente chama de status quo, a situação social. A crise que nós estamos vivendo no Covid é porque esse status quo não está sendo possível ser mantido. E a corda, isso é fato, sempre arrebenta do lado mais fraco. Por quê? Para não poder perder esse jogo de interesse de poder e de disputa, que é o que a gente chama de lobby político, o governo, para tentar manter esse status quo, ele vai cedendo só para os ricos, porque o pobre não tem voz. O pobre não sabe nem falar. Então, os impostos, as medidas de pagamento para manter isso, vai subir, vai descer lá para a classe pobre. De novo, vai ter que pagar mais do que já paga. Raciocinando, é isso que vai acontecer. Mas, enfim, quando a gente fala, então, aqui de dirigismo contratual, quando todo mundo descobriu as revisionais de contratos de veículo, o que o governo fez? Com a pressão das concessionárias, mudou a regra do jogo. Falou assim, não, agora não é mais assim, não. Não pode ter revisional. Hoje, se você entra com revisional de carro, existe, mas é cheio de mimimi. Quando chegar lá na parte revisional, vou explicar para vocês quando é que poderia ter uma revisional. Mas como era antes, não tem mais. Quando o pobre descobre o direito que tem, as regras mudam. Aí, para começar tudo de novo, de outro jeito. Eu estou resumindo o direito para vocês, bem a grosso modo, estou sendo bem ruim mesmo, mas para vocês terem uma visão de como a coisa funciona. É mais ou menos assim, tá? Eu falo que o direito não é para todos. Quem conhece o direito, ele se liberta. Porque se você conhece a regra do jogo, você sabe onde você pode ir, onde você deve ir. Bom, hoje, os lobbies das telefônicas, das empresas,